Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Ouvimos aí nossas irmãs, heroínas da fé, trazendo um belo louvor. Culto de missões, culto de evangelismo, é isso. A gente traz louvores e também mensagem evangelística. Aproveitar o espaço para trazer aqui uma breve mensagem que nos diz assim, mensagem essas que nos fala, que tem como título Jesus Cristo e as mulheres. Está em Lucas capítulo 8, versículo 1, que diz assim: e aconteceu depois disto que andava de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele. E algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidade, Maria Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana, e muitas outras que o serviam com seus bens. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos diante de um texto que tem a narrativa bíblica que Jesus, ele teve um apoio maciço durante a sua trajetória ministerial com mulheres. E essas mulheres que a gente vê neste texto, elas bancavam a missão do Nazareno. Cabe ressaltar aqui a importância da missão que foi dada pelo próprio Deus quando envia o seu Filho amado para cá. E a gente vê que a missão dada é missão cumprida. E o que vai acontecer é que essas mulheres usadas por Deus para fazer acontecer a missão. Aqui estamos diante de praticamente mais mulheres do que homens. E nesta noite nós resolvemos trazer aqui uma breve palavra que tem voltado para as mulheres. Jesus Cristo salvou, Jesus Cristo curou, Jesus Cristo libertou. A Bíblia diz que não há outro nome a não ser o nome de Jesus. A gente viu no texto anterior que lemos, o texto oficial, narrado em Atos dos Apóstolos, que os apóstolos fizeram grandes maravilhas quando receberam o poder do Espírito Santo, de curar, de também perdoar. A ocasião que eles se encontraram com aquele coxo em frente ao templo, onde aquele coxo foi pedir para eles dinheiro, esmola. Ele disse: eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho em nome de Jesus, levante-se. E aquele homem levantou e todos ficaram maravilhados. Mas a palavra de Deus também narra, a narrativa bíblica diante deste texto e diante de um bloco de textos bíblicos narrado no capítulo 8 também, mais adiante, que diz assim, que tem a narrativa que fala de uma mulher que tinha um fluxo de sangue. Lucas 8:43. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue, que havia 12 anos, e gastara com os médicos todos os seus bens, e por nenhum pudera ser curada. E chegando por detrás dele, tocou na orla do seu vestido, ou na sua vestimenta, e logo estancou o fluxo de sangue. E disse Jesus: quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro e os que andavam com ele: mestre, a multidão que te aperta e pressionam, e diz: quem é que te tocou? E disse Jesus: alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu o poder. E então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se, tremendo e prostrando-se ante a ele, declarou-lhe diante de todo o povo a causa que lhe havia tocado,
e como logo sarara. E ele disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Jesus, ele cura. Jesus perdoa. Jesus é especialista em mudar quadro. Ainda há pessoas que vivem no engano, que vivem de pecador, reconhecer a condição que eu sozinho não ia para lugar nenhum. Sim, talvez estou falando para alguém que diz: ah, mas eu já tenho uma religiosidade, eu cumpro as determinações, eu cumpro aí as coisas que meu pai ensinou, minha mãe, minha avó, etc. Isso não é o suficiente. Não é. A gente vê que nesta narrativa bíblica, a mulher havia 12 anos sofrendo. Era 12 anos sofrendo. Ela tinha gastado todo o seu dinheiro. Mas o que ela fez? Ela tocou na vestimenta de Jesus. Talvez estou falando para alguém que precisa tocar em Jesus esta noite. Porque a salvação só vai acontecer se for através de Jesus. Jesus, ele veio ao mundo para desfazer as obras de Satanás. Ele veio através que Deus enviou para morrer na cruz do Calvário por cada um de nós. Quem morreu na cruz não foi nenhum dos apóstolos. Cada um deles morreram. Todos eles morreram. Uns dilacerados, outros enforcados. O próprio apóstolo Paulo, que é um dos maiores evangelistas após Jesus, um homem que ganhou um continente todinho, morreu degolado lá em Roma. E muitos outros. Mas Jesus morreu por ti e por mim na cruz do Calvário. Foi ele que carregou uma cruz pesada. Foi ele que foi humilhado. Foi ele que foi chicoteado. Foi ele que sofreu para poder dar vida em abundância para cada um. Erroneamente tira a questão de Jesus para colocar em outros pessoas que foram aí de uma forma ou de outra canonizada, sei lá, santificada. Ser santo não é morrer e ser idolatrado, não é isso. Ser santo é o que essa igreja está fazendo aqui, é que vive em santidade, é que se afasta do mal, é que se afasta do pecado, é que tem Jesus no seu coração e obedece a palavra de Deus. São os que esses são santos. Não tem como ninguém se declarar santo, ou um homem declarar santo numa liderança de uma certa igreja, chegar e dizer: você fez milagre. O diabo também faz milagre. O diabo faz cair fogo do céu. O diabo faz cair fogo do céu. Agora Jesus não. Jesus faz o milagre acontecer verdadeiramente, porque Jesus é o Filho de Deus. Foi Jesus que carregou a cruz pesada. Foi Jesus que ressuscitou pessoas. Foi Jesus que trouxe para a luz pessoas que nem eu, que era condenado ao fracasso. Estava condenado. Eu me intitulo de um grande milagre, porque já ouvi a voz do inimigo de Deus mandando tirar minha própria vida. Sim, mas eu corri para os pés do Senhor. Eu corri para me encontrar com o Senhor. E após o encontro com o Senhor, nós saímos dessa condição de escravo do pecado para a condição de perdoado através da graça redentora do Senhor. E a palavra de Deus nos diz também que Jesus liberta. Jesus se encontra com uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, que se encontra no capítulo 13 de Lucas, que tinha um espírito de enfermidade e indignado porque Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias em que é mister trabalhar. Nestes, pois, vinde para serdes curados, e não no dia do sábado. E respondeu-lhe, porém, o Senhor e disse: hipócritas, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós ao seu boi,
jumento, e não leva a beber, e não confia soltar desta prisão no dia de sábado esta filha de Abraão, no qual há 18 anos Satanás tinha presa? E dizendo a ele isto, todos os seus adversários ficaram envergonhados, e todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que eram feitas a ele. Jesus, além de perdoar os pecados, ele curou aquela mulher num sábado. Mas essa mulher, ela exerceu a sua fé. Ela mesmo doente, ela ia para a sinagoga. Ela mesmo encurvada, ela ia se pelejando. Isso chama-se fé. Isso chama-se exercício de fé. Ela foi e encontrou o Salvador da sua vida, o Salvador que a curou daquela enfermidade. Nós precisamos ter fé. Nós precisamos exercer fé. Nós precisamos, através de Jesus, ter o reconhecimento que nós mesmos sozinhos não vamos para lugar nenhum. Então é necessário que todo homem, mulher, se arrependam. A gente vê no texto que lemos que Pedro disse: arrependei-vos. Arrependei-vos para que seja apagado os seus pecados. Arrependei-vos para que o Deus Todo-Poderoso possa, de uma forma grandiosa, escrever o nome de vocês, o nosso nome, no livro da vida. Nós estamos vendo momentos finais, momentos onde, qualquer momento, a igreja do Senhor sumirá da terra. Vocês precisam carimbar os seus passaportes. Nós temos que carimbar o passaporte, um passaporte espiritual, arrumar as malas espirituais para partir a qualquer momento. O povo vai saber que os crentes estavam certos. Sim, estivemos certos o tempo todo. Vão querer dizer que foi alienígena. Já estão falando de alienígena, que tem corpo de alienígena lá nos Estados Unidos, na NASA, não sei aonde, que foi visto. Já estão falando, já estão inventando, porque está muito próximo a volta do Senhor. E está vindo uma grande tribulação por aí. Já se fala em governança única. O atual presidente do Brasil fala toda hora que precisamos ter uma governança única. Vocês sabem o que quer dizer isso? Governança única, o pastor sabe. O anticristo. O anticristo vai tomar conta de tudo. Uma trindade satânica vai ascender o poder, copiando a trindade santa do Senhor: Pai, Filho e Espírito Santo. A trindade satânica, Satanás, o falso profeta e o anticristo comandando a terra. Existem linhas de pensamento que diz que é mid-tribulacionista, ou seja, no meio da tribulação. Existem outros pensamentos pós, mas nós somos antes, somos pré-tribulacionistas. E nós estamos abrindo esta porta para você que queira reconhecer Jesus como Salvador e aceitá-lo, para que naquele grande dia o seu nome esteja lá no livro da vida. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos dar